voltamos... desculpe, voltamos com Sem Censura. Bruno, nós temos mais alguma coisa? Ah, fazer o seguinte, Bruno, deixa a gente acabar com elas, aí a gente, lá no Facebook, na terceira parte, depois a gente fala. Vamos lá. Renata, continua falando aí. Que história é essa de lado B? A gente estava conversando aqui. Então, é porque a Feira Desapegue-se acontece já desde 2008, crise de 2008. Começamos, então tem bastante vamos tempo. Lá, conta a ideia, depois a gente passa para a Amanda contar a ideia dela. Conta. E ela começou só como uma feira de trocas de CD, DVD e livros. Em algum lugar específico? Na Praça Edmundo Rego, no Grajaú. Tá. E eram amigos que iam para a praça e trocar os seus objetos. E depois a gente foi ampliando para tudo, qualquer coisa. E depois dos objetos, a gente ampliou para os serviços. A gente tem um painel, né, onde a gente anota assim, o que a gente está oferecendo de serviço também. Por exemplo, eu fiz essa tatuagem em troca de umas roupas e sapatos. Já troquei também sessão de reiki por algum objeto. Em que momento vocês perceberam que aquilo era uma feira mesmo? Que vocês já tinham algo consistente? Não, desde o começo sempre foi. Ela está dentro de uma feira? Não, ela é uma feira. Vocês... É uma feira. Porque dentro dessa visão, né, tá tudo interligado, conectado. Não dá para a gente falar só de economia e isolar o resto, né? É uma feira de sustentabilidade mesmo, onde a gente trata todos os assuntos, alimentação saudável. A gente faz uma roda de dança para celebrar, para integrar as pessoas no meio da rua. A gente convida as pessoas e ensina elas a dançar na hora. Então tem gente que está frequentando a praça por causa de vocês, é isso? Sim, muitas pessoas vêm, inclusive, de outras cidades, até de fora do país, para conhecer. De fora do país? Já aproveita para conhecer a gente. Renata, eu penso que isso tem um fator muito importante. Você falou muito do amor e fez uma fala muito bonita, fiquei até emocionada. Mas em relação a uma sociedade muito individualista que a gente vive, né? Então isso tem um fator muito importante de resgate de algo que a gente quer muito e deseja muito, não? Sim, a gente vive hoje uma transição, né? Eu sinto muito assim que a gente está curando o masculino e o feminino, que tanto um como o outro está muito ferido. Então, isso a gente vê, esses dois polos, o positivo e o negativo, muito desequilibrados. Então, o que aconteceu é que as pessoas estão negando o masculino e indo só para o feminino. Então, você vê muitas pessoas, enfim, ligadas muito ao sentimental e pouco ao material, querendo muita liberdade, mas sem responsabilidade, sem compromisso, sem planejamento. Então, assim, é o equilíbrio, na verdade. O que a gente está levando é lidar com a economia, lidar com o dinheiro, que o dinheiro é uma energia, né? Mas de forma equilibrada. Vocês lidam com dinheiro? Sim, também. Não é só escambo, não? Porque eu fiquei achando que era só troca mesmo. Não, aí vem o lado B. Aí vem o lado B. Então, tudo lá na feira Desapegue-se é muito orgânico, muito espontâneo. Orgânico não no sentido do legume orgânico, também. Mas orgânico no sentido... Também. O orgânico também está presente na feira. Mas é orgânico porque foi tudo partiu de incômodos e necessidades. E não partiu do meio acadêmico, de um plano de negócio, nada disso. Então, a gente foi para a rua. A gente sentiu necessidade de fazer. E tudo que a gente aprendeu até hoje foi fazendo, foi indo para a rua. Foi trocando, recebendo pessoas novas a cada mês. Enfim, aprendendo, errando. Então, a gente viu que muitos brechós estavam procurando a gente. Por quê? Muitas pessoas já caindo ficha. Poxa, eu tenho muito. Por que eu estou acumulando tanta coisa? Eu não preciso mais acumular. Eu não preciso mais ter. O ter está dando lugar ao compartilhar. Então, não há necessidade mais da gente ter. Porque esse pensamento do ter, do armazenar, é um pensamento de guerra. É um pensamento, assim, do medo, baseado no medo. Quando você sai do medo e vai para o amor, vai para a confiança, vai para a entrega, você vai para um outro paradigma. Gente, é brechó com filosofia. Muito bom. Não dá para isso. Não, muito legal. Vamos lá, Amanda. Agora você vai... Olha só a tua responsabilidade. Olha só. Então, a Mine for Tonight, ela prega exatamente isso.
compartilhar ao invés de acumular. Desapegue-se. Esse é o nosso conceito, essa é a nossa base. Economia colaborativa, estimulando o consumo consciente, sempre. Porque, assim, o nosso acervo é só os vestidos de festa. São peças que são usadas, o que eu estava falando no bloco passado, uma Mas, única por exemplo, vez. quem é que vai... Por exemplo, Qualquer não sou pessoa. eu. Você tem celebrities, tem socialites. Também. Mas não vão lá, você procura... A gente não é focado. O que veio até a gente foi meio orgânico também, foi natural. Porque a Luana Miranda, minha sócia, ela é figurinista da Preta Gil. Então, quando a Preta soube da ideia do Mining for Tonight, ela super apoiou. A gente chegou até os vestidos da Joana Paz através do bazar beneficente que a Preta faz todo ano. A Fernanda Gentil é amiga de anos da Luana. Então, não foi uma coisa que a gente foi atrás das famosas. A gente tem esse contato e aí elas chegaram até a gente porque é uma ideia que... Faz sentido, né? Exatamente. Faz sentido mesmo, né? E ela nasceu por necessidade própria. Assim, a história da Mining for Tonight foi assim... Fomos madrinhas de 3 casamentos seguidos, eu e Luana, mesmo ciclo de amizade. Adoro isso. Não pode repetir roupa de jeito nenhum. De jeito nenhum. Grupo de 10 meninas, 3 casaram, julho, agosto, setembro. No final, eram 30 vestidos longos de festa que ninguém mais usava. Então a gente começou novos casamentos, a gente começou, me empresta o seu, quero ver o seu, deixa eu experimentar, será que eu vou usar esse? E aí a gente olhou para aquilo e falou, não é só a gente que faz isso, não é só a gente que precisa disso, não é só a gente que não quer gastar uma fortuna para comprar um vestido que não vai querer repetir. Então vamos fazer um armário da melhor amiga maior, que mais pessoas tenham acesso. E foi assim que a Mining for Tonight surgiu, super espontâneo. E a gente, no início, teve um certo receio das pessoas terem a confiança de deixar os vestidos com a gente. Como a gente não tem um acervo próprio, né? A gente não compra Você aluga o vestido dos outros? Das outras pessoas. Exatamente. Qualquer mulher que estiver aqui e quiser deixar o próprio vestido de festa com a gente vai avaliar, a gente faz uma curadoria, a gente chega a um valor de aluguel, a gente chega a um valor de seguro para dar mais tranquilidade para a dona do vestido e a gente disponibiliza no nosso ateliê, na Barra, para outras meninas alugarem. E vocês ficam com quanto? 35% é da dona do vestido, 65% é nosso, que a gente é responsável pela manutenção do vestido, a lavanderia, custos. Posso saber, enfim, mais ou menos um vestido, sei lá, não sei, um vestido muito chique, né? Quanto custa a nossa um aluguel? faixa de preço é de 180 a 540. A gente, quando começou a pensar, a gente fez um teto. Porque não faz sentido a gente, vamos criar um ateliê de aluguel de vestidos compartilhados para não gastar muito numa peça e aí você cobra R$1.000 para usar numa peça uma noite, que não vai ser sua, que você não vai ter outro uso, você não vai poder fazer nada dela. Mas você falou de famosas, mas não tem nenhuma diferença de preços aí dos vestidos. Né? A gente tem uma avaliação, é claro que tem vestidos que são mais bordados, dão mais trabalho, enfim, são mais valorizados, mas assim, o custo do aluguel, ele normalmente é 1/4, 1/5 do preço do vestido, mas chega a ser mais de 1/10 do valor de compra no mercado. Então, um vestido que custa, você pega 500, você fica... O vestido que, por acaso, que é o mais caro do ateliê, que custa R$540, o aluguel, por 5 dias, com lavanderia incluída, tudo direitinho, ele custa R$8.000. Vocês ficam com 325 e a dona fica com 175. Exatamente. Todo mês a gente paga as comissões, envia um relatório para elas saberem o que está acontecendo com o vestido delas. A gente tem essa relação muito próxima com as donas dos vestidos. Você não quer comentar as duas? Eu gostaria que você comentasse. Eu achei sensacional um comentário que eu fiz com ela. Eu já tinha ouvido falar mais ou menos dessa lógica com bolsa, que vocês mulheres precisam, sofrem o mesmo fenômeno, né? Não pode repetir muita bolsa também. também. Vocês mulheres... O homem não anda com bolsa, é uma das grandes vantagens. Você não acha? Eu acho, está mudando completamente. Vocês mulheres... Eu vejo muitas mulheres também se desapegando disso. Eu, por exemplo, já não sou mais escrava de salão, já não faço unha e toda semana. Mas eu pinto. Eu de vez em quando passo uma rena, mas eu já assumi meus brancos também. Então, assim, isso está mudando muito. Porque é uma questão de consciência, está caindo muito a ficha, sabe, das pessoas. Então, você trocou esse corte de cabelo por alguma coisa? Olha,
Eu sou muito indecisa. Porque esse corte de cabelo tá bonito. Ah, obrigada. Eu acho que isso reflete um pouco a minha personalidade. Eu acho que assim, sim. Meu ascendente em Gêmeos, então. Assim. Mas eu acabei não falando que é o lado B, né? Pois é, fala, porque eu quero mostrar. Você prefere que eu mostre o VT da feira rapidinho, antes ou depois? O lado B é a feira de brechós. Quando acaba a feira Desapegue-se, às 2h da tarde, tinham muitos brechós querendo participar. Então, a gente liberou as barracas, o espaço, para uma ocupação de brechós. Então, quem tiver coisas em casa e queira estar se desapegando, mas ainda não quer trocar, ainda quer receber, né, moeda por essas coisas, vai para o lado B. Desapegue-se lado B e vai até às 6h da tarde. Mas como negócio ali, você fica com uma participação? Muito quando tem pequena, negócio, mas tem a previsão de alguma coisa assim também. É tudo voluntário a feira, todos que trabalham é de forma voluntária. O que a gente reverte para casa é para pagar custos do site, enfim, manutenção, porque na verdade a gente é uma casa colaborativa que se chama Casa Nietzsche. E a Desapegue-se é o nosso principal evento de sensibilização. Existe uma casa, quer dizer, existe quase uma fundação cultural. É um movimento, na verdade. Né? A gente também é um co-living, a gente é um grupo de amigos que, há 8 anos atrás, né, começaram a mudar suas vidas e ter a Desapegue-se como um hobby. E aquilo foi tomando, né, uma forma tão... Tem alguma coisa muito curiosa que trocaram lá que te surpreendeu? E a gente hoje é nosso principal trabalho. A gente saiu dos nossos trabalhos, a gente mora junto e trabalha, a gente está formando uma comunidade urbana. Deixa eu mostrar. Tem alguma coisa muito curiosa que te trocaram lá, que chegou a te surpreender? Eu acho pode que falar nesse horário? Não, poder pode, assim. Mas eu acho que ela quer mostrar o VT, né, Vera? E não, mas pode responder, porque... Dá tempo? Dá tempo ainda, filha. Porque pode sim, é uma pode história, assim, um pouquinho comprida. Então, a gente sempre tem em casa aquela roupa que não cabe mais na gente, porque a gente engordou. E aí, aí, assim, eu tinha um short que eu era apaixonada. Assim, falei, não, gente, um dia eu vou emagrecer pra caber nesse short. E eu nunca levava ele pra trocar. Sempre guardava e deixava ele lá na gaveta. Teve um dia que eu falei, não, tá na hora de você sair dessa gaveta. Desapegue-se. Nessa semana eu fui ao shopping com a minha filha e eu tava precisando de um tênis. E eu passei numa loja, falei, não, tá muito caro, eu não posso pagar e tal. Tá. Chegou o dia da feira, levei o short para trocar. Logo de manhã cedo tem um grupo de garis que limpam a praça. E tem uma menina muito simpática que, inclusive, participa da feira. E ela chegou e ela gostou muito do short. E ela falou assim, eu não tenho nada para trocar agora. Eu posso trazer depois alguma coisa para você? Eu falei, claro, eu fico feliz de você ficar com o meu short, que eu gosto tanto e eu vi que você gostou tanto. Então, o valor afetivo, né, ele começa a ter um peso muito maior do que a moeda para a gente lá. Né? Cuidar daquele objeto e dar uma vida maior para ele vale muito mais para a gente. Muito boas palavras. E aí, então... Acaba. Aí ela ficou com o short e trouxe um par de chinelos logo mais tarde, que ela ganhou num casamento. E eu falei, beleza, meu chinelo arrebentou, fiquei com o chinelo. Olha só, eu vou continuar essa história no Facebook. Vocês que não têm Facebook, que não estão conosco, só vão saber desse fim de história. Eu queria agradecer muito aos nossos convidados, a você que viram o programa, assistiram hoje. E a gente está de volta amanhã às 4 da tarde, que a gente vai exibir os programas de carnaval, ok? No dia 6 de março a gente volta com um novo Sem Censura. Aguardem. E agora o pessoal do Face. A gente vai saber o fim da história. Olha só, o Sem Censura já está no Facebook, só no Facebook. Bruno, você quer que eu passe a palavra para ela primeiro, para ela acabar a história? Só um comentário que tem a ver com ela. A Roberta diz, Renata levando o nosso Grajaú. Inspiradora, desapegue-se. Muito bom. Aí acaba a história. Aí ela trouxe o chinelo. Então, lá na praça tem uma vendedora de água. Ela vende água, refrigerante e tal.
mora na comunidade, uma senhora que fica sempre, todos os dias lá na praça, a Vera. E a Vera levou a neta dela estava descalça. Eu acho que o sapato tinha arrebentado, alguma coisa assim. E ela estava experimentando uns sapatos que estavam na minha esteira, porque as trocas ficam no chão, em esteiras. E nenhum cabia no pezinho dela. Porque eu só levei sapatos menores, acho que era 35 e tal. E aí eu olhei para o chinelo, falei, Vera, eu tenho um chinelo aqui. Vê se serve nela. Serviu. Dei o chinelo, troquei por um abraço. Aí, e fiquei mega feliz. Eu falei assim, olha, aquele short, olha, né? Que rendeu, né? Que rendeu. E aí a feira continuou, terminou. No final da feira, quando eu fui recolher as coisas na minha esteira, tinha um par de tênis da mesma marca que eu tinha visto lá no shopping. E eu falei, uau, como assim? Quem foi que colocou isso na minha esteira? E eu fui colocar, era o meu tamanho e era o que eu queria, que era sem cadastro. Inclusive, eu vim com ele hoje para mostrar para vocês que o Bruno gostou muito Levanta o pé aí que eu quero ver. Que bonitinho! E aí ele estava em cima da esteira e aquilo me fez cair muita ficha. Muita ficha. Porque quando a gente deseja alguma coisa desapegadamente, o universo ele é abundante. Olha só. E as coisas vêm pra gente. Isso movimenta a economia? Sim, porque esse conceito, que tem muito de verdade, porque no dia a dia isso acontece, né? Sim. Vocês já ouviram falar o que é serendipidade? Sim. Serendipity. Isso. O bacana disso, que representa que isso existe com a gente no meio das sociedades, esse conceito acho que é de 1300. Tem centenas de anos. Então, se alguém se preocupou a dar nome a isso, é porque isso faz parte do nosso entorno. Isso faz parte da vida da gente. Quando a gente está mobilizado numa direção, coisas vão acontecendo. Se você pode ter um olhar mais espiritualista sobre isso ou não, o fato é que eu peguei um táxi para vir para cá, o cara estava escutando, que tem muito disso, eu nunca li o livro, mas era o audiobook sobre O Segredo, que fala disso o tempo todo. Eu vim ouvindo as suas palavras no táxi até aqui. Mas, Paulo, essa coisa da economia colaborativa, a gente está vivendo agora um momento de crise econômica e a gente fala muito em incentivo, gasto, movimentar a economia, a indústria está precisando de que as pessoas gastem mais. Enfim, isso incomoda muito o conceito tradicional, né, que a gente fala com que os países lidam, que é o consumismo, sim. Materialismo, sim, para que isso movimente a economia cada vez mais, né? Então, assim, isso chega a fazer cócegas, incomodar? Você acha que as pessoas não querem falar disso por uma questão de incômodo mesmo com o que a gente fala da economia tradicional? Eu acho que tem um pouco disso, né? Quem lida, quem está no meio dessa economia não quer falar disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar também de viver, como ela falou, a gente tem que buscar o equilíbrio. A gente não pode deixar de viver com a lógica desta velha economia industrial, porque a gente precisa de coisas, né? Coisas precisam ser feitas. Vestido. E uma coisa falando de estudar gestão, estudar inovação, estudar o que está por trás das coisas, o país precisa se industrializar. A gente parou nesse processo. Então, a gente precisa ter havaianas que aconteçam, que gerem muito recurso. A gente precisa ter produtos brasileiros de alto nível, com reconhecimento lá fora. E isso é um gap que está no meio dessa discussão que você está falando. Então, por mais que uma coisa exista, e a gente precisa dar força a isso, porque é uma lógica, inclusive, que está vindo, faz todo sentido. E é sustentável, como ela diz, né? Tem essa coisa da sustentabilidade. Sim. É um pouco como energia eólica. Sim. Tem uma coisa com a Porque nessa lógica de repensar a economia tradicional ou industrial, a gente não pode deixar de pensar nela, de tirar partido dela. O que a gente não pode ter é a lógica do crescimento infinito. Toda empresa grande tem uma meta de crescer 10% ao ano, 5%. Isso, nossos recursos já deram, né? Temos teto. Já deram, então tem que repensar esse processo. Bruno, vamos lá. Lucas Oliveira, na moral, adoro esse programa. Agra Mota, de Niterói, esse Sem Censura é 10 mesmo. Gostaria de ter o contato dessas mulheres vencedoras
para compartilhar. Tem roupas, calçados e outros. Estou aposentada e ainda muito útil. Estou sentindo falta de trabalhar, fazer alguma coisa para complementar a renda. Sabe como é a vida de aposentada? Então, de preferência, um contato mais próximo, pois moro em Icaraí. Acho que ela quer saber se ela pode levar a roupa dela na feira para doar, para vender. Pode até reproduzir a experiência. Tem experiências aí. E a Maria Fernanda pergunta, eu acho que para Amanda, se alguém já rasgou algum vestido, o que aconteceu? Olha, já, mas graças a Deus nossas clientes são super cuidadosas, então não foi nada muito drástico. A gente tem uma costureira maravilhosa, então ela consertou, era na barrinha, sem muito problema. A gente tem o valor do seguro, mas é muito mais para dar tranquilidade, a questão da confiança, para tentar trazê-la um pouco mais para a gente, as donas, do que de fato por medo de quem vai alugar estraga, porque pode acontecer, e se acontecer, a gente sabe que vai ser um acidente. Ninguém vai fazer isso de propósito. Mas até hoje, em quase 2 anos, nunca teve Alguma nada... dona muito... já quis recuperar seu vestido? Chega, já aluguei demais. O que acontece? Mas a gente isso é faz... possível? Ciúme, Super possível. Chega. Igual o short dela. Quero meu short de volta. Retornou o apego. Não. A gente, quando pega os vestidos, a gente faz um contrato de 6 meses ou 3 aluguéis. Porque muitas vezes a pessoa deixa, dá uma desapegada, mas assim, ainda é meu, né? E aí, depois de 6 meses ou desses 3 aluguéis, as donas pegam de volta até para usar outras vezes, enfim. Então, já aconteceu, sim. E a gente também tem muita rotatividade. A gente recebe muito vestido e aí a gente acaba tendo que girar o ateliê para ter sempre coisa nova. A gente não tem um espaço muito grande, são 200, 300 vestidos. E então, a gente também vai devolvendo. Conforme a gente vai percebendo que tais peças não tem muita procura, a gente vai devolvendo. A gente tem uma ideia de fazer um bazar para poder... Né, tipo, desapegar mesmo, porque às vezes as donas nem querem de volta. Desapegaram mesmo, o desapego foi tão sincero. Mais algum? A Luciene, eu não sei falar seu sobrenome, Luciele, ela pergunta onde é a feira e qual é o dia. A feira acontece todo segundo domingo do mês, na Praça Edmundo Rego, no Grajaú. Ela começa às 9 da manhã, vai ter o lado A, vai até às 2 da tarde. Aí entra o lado B, que são os brechós, que vai até às 6 horas da tarde. Tá. E a gente tem uma página no Facebook, Casa Nietzsche. Ok. Então tá bom para vocês? Mais alguma pergunta? Paulo, se acontece alguma coisa na casa. Então, alguma atividade muita e onde coisa. é a casa? Sim, a casa fica na Rua Saviana, 205, no Grajaú também. A casa ela é um co-living, é uma casa colaborativa também, é uma casa que acontecem várias atividades e muitas com contribuição consciente, né? Que a pessoa define o valor que vai contribuir para aquela troca, um valor que seja confortável para ela e justo, né, para os dois. Tendo consciência, então a gente entra de novo na confiança, na consciência. Do comércio justo também. No comércio justo. E a gente já está há 1 ano com essa casa, porque a Casa Nietzsche, no início, era na minha casa. Só que aí depois eu saí, enfim, várias crises. Entrou a crise de 2008 e tal. Aí, em 2010, eu fui morar na casa da minha mãe. Então, a Casa Nietzsche ficou meio que na rua só, mesmo fazendo a feira e tal. E há 1 ano a gente bancou mesmo o sonho e a gente alugou uma casa no Grajaú para a Casa Nietzsche, né? Que agora o movimento foi ao contrário. A gente começou a ir para lá para morar. Vocês conseguem sustentar a casa, aluguel, tudo isso? Sim, é um grande desafio, tá? A gente, hoje, inclusive, a gente está passando uma certa dificuldade para pagar as contas. Mas a gente está conseguindo. Houve uma aproximação do poder público, sei lá, praça de patrocínio, Cristiana? Não, no sentido de querer regulamentar, de querer se meter regulamentar. A gente recebeu a doação de 3 canteiros da praça, onde a gente faz uma horta comunitária, lá na Edmundo Rego. Inclusive, durante a feira, acontecem mutirões dessa horta, onde é tudo livre também, inclusive a colheita, e tudo é organizado por moradores do bairro, através do Facebook. E a rega é diária, é de manhã e de noite. Isso foi doado, mesmo oficialmente, né? A subprefeitura foi lá. Então, só coisa boa. Não teve nenhuma percalço, tentativa não teve nenhum impedimento, nenhuma multa. De sabotar,
Não. É porque esse é um movimento político. Então, assim, também, né? Porque a gente está mudando, transformando a sociedade. A sociedade, cara, quando começa a frequentar a feira, a sua visão de mundo muda. Então, é uma ameaça para o status quo. Olha só, né? por um lado, mas eu acho que todas as pessoas aqui nessa mesa, elas estão propondo transformações seríssimas na sociedade. Eu senti isso claramente nesse programa de hoje. E cada um de uma forma extremamente criativa. E eu não sinto um mundo tão ameaçado, Renata. Eu acho que o mundo gosta um pouco. Sim, gosta, mas a gente está numa transição. E eu sinto que, assim, algumas ações, né, incomodam. Então, a gente já teve, sim, foi efetivo mesmo. Mas, enfim, vocês são 10. Parabéns, parabéns. Bom, nós chegamos ao final do Sem Censura. Amanhã começa o Sem Censura especial de Carnaval, tá? Então, vai ser quinta, sexta, depois vai ser segunda, terça, quarta, quinta e sexta da semana que vem. E aí, quando a gente voltar, a gente já falou, vai ser tudo novo, cenário novo, horário novo. Gente, vai ser uma mudança só. Então, até lá.